hoje eu vou estar falando um pouco da diferença de ter uma menina e de ter um menino. Esse vídeo foi uma sugestão da Laís, que me segue aqui no canal. A Laís já é minha amiga há muitos anos, desde que nós éramos muito pequenininhas. E, bom, eu vou falar da minha experiência. Quando eu engravidei da Sabrina, foi bem diferente da minha gravidez do Luiz Miguel. Primeiro porque eu acredito que seja devido à minha idade. Quando eu engravidei dela eu tinha só 16 anos e agora eu engravidei dele com 26 anos, ou seja, foram 10 anos de diferença de um para o outro, né? Foi um espaço de tempo bem grandão de um para o outro. E da gravidez dela foi super tranquilo. Eu não sentia nada de enjoo, nada. Foi super tranquilo. Também eu não fazia nada, eu não trabalhava, eu tive que, infelizmente, eu parei de estudar, né? Então eu ficava só em casa, era muito tranquila a minha gravidez dela. Já do Luiz Miguel, eu já estava trabalhando, eu já tinha ela, né? Tinha aquela responsabilidade com ela. Então dele eu também não tive enjoos, mas eu sentia muito cansaço mesmo, minhas pernas pesavam demais, assim, a médica me disse que era devido ao peso dele e a posição que ele estava na minha barriga. Mas era terrível, assim, completamente diferente, tanto que hoje ela fala pra mim assim: mãe, tu sente falta do teu barrigão? Eu digo, nem um pouco, porque foi sofrido assim nesse ponto que eu sentia muito cansaço, muita dor nas pernas, muito inchaço, devido ao meu trabalho, talvez por eu passar o dia inteiro sentada, né? E o dela foi super tranquilo. A única coisa de igual que eu senti dos dois foi muito sono. Só que o dela eu podia dormir à vontade e na dele não. Os dois quando eram bebês, ele ainda é um bebezinho, né? Mas vamos dizer quando eles eram recém-nascidos. E, gente, a Sabrina nunca me deu trabalho. Na maternidade, a Sabrina era um amor. A Sabrina dormia bastante. E ele não. Ele na maternidade, ele chorava muito. E assim, foi um pouco complicado com ele na maternidade por isso, mas e veio pra casa também, ele chorava muito. Ele foi um bebê muito chorão enquanto recém-nascido e ela sempre foi um amorzinho. Mas assim, na época ele dormia muito bem, apesar dele ser chorão, mas ele conseguia tirar todas aquelas sonecas durante o dia. E agora não, né? Ela até hoje ela não me dá trabalho para dormir e ele continua me dando, já vai fazer 7 meses e ele continua me dando muito trabalho para dormir, porque ele não quer dormir durante o dia. Ele tira uma soneca só durante o dia e pra ele tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu preciso fazer as coisas, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer as coisas pra mim, eu preciso tomar um banho, eu preciso me arrumar um pouco. E ele não deixa, porque ele quer estar colado em mim o tempo inteiro e ele não quer dormir. Se eu saio de perto dele, ele chora. Se eu coloco ele no carrinho, ele chora. Se eu coloco no andajá... Sim, gente, eu estou usando o andajá. Me critiquem por isso, tá? Mas eu preciso para ver se ele desgruda um pouquinho. E às vezes dá certo, às vezes não. E aí, às vezes, ele só quer estar colado em mim. Talvez, eu acho que na época da Sabrina, eu tinha na minha casa me ajudando o meu pai e a minha mãe. Me ajudavam muito, e agora não. Agora com ele eu sou sozinha. Claro, eu tenho a minha mãe, mas a minha mãe trabalha, né? Ela trabalha de manhã e ela trabalha de noite. E então eu passo a maior parte do tempo sozinha com ele. Por isso talvez ele seja muito chicletinho comigo, né? Eu gosto. As pessoas falam assim: tu fica muito tempo com ele no colo, vai mal acostumar e não sei o que, bababá. Falam. Mas eu já me acostumei com o peso dele. E claro, tem horas que dói, tem dias que dói bastante minha costa, porque fico com ele muito tempo no braço. Mas enfim, né? Cada um sabe da maneira como deve criar seu filho. Então, essa diferença assim entre os dois é gritante. Que a Sabrina dormia, que era uma maravilha. E ele não. Ele só dormiu, acho que até uns 2 meses. E depois disso, para ele tirar assim 3 sonecas durante o dia é muito raro. Às vezes ele já quer dormir de noite, cedo. Aí ele acorda e depois ele já não quer mais dormir, né? Mas, enfim, para tudo a gente tem uma solução, né? Tem que ter muita paciência. Às vezes eu saio de mim, mas eu volto, né?
Então, assim, deixa eu ver o que mais. Em relação a mamar, todos dois só mamaram, né? A Sabrina e ele mama agora também, somente no peito. Não tentei dar chupeta pra ele não quis. Nem tentei dar pra ela, porque minha mãe não deixou, né? E, enfim, e deixa eu ver o que mais. Sim, eles mamam muito. A Sabrina mamou até 2 anos e 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E ele ainda tá mamando. A gente já começou a introdução alimentar nele, mas pra fruta ele ainda vai mais ou menos. Pra comida salgada ele ainda não tá simpatizando, ele só quer tá no peito, né? E ele, assim, ele é muito agitado, muito agitado. A Sabrina sempre foi muito calminha. Sempre foi muito calminha. A gente sempre diz aqui em casa que eles são o oposto um do outro. Por isso, ele quer estar o tempo todo agitado, ele quer estar em pé, ele não quer estar deitado. A Sabrina não, a Sabrina não tinha essa dor de cabeça. A Sabrina deixava ela lá deitada e lá ela ficava deitadinha. Ela não me dava tanto trabalho como ele me dá. Mas assim, eu não sei se isso acontece com todos os meninos e meninas, né? Vão ser sempre essa mesma diferença com todo mundo. Lembrando que essa é a minha experiência, né? E assim, não tem muito o que falar ainda de educação, porque ele não é muito novo. Mas, assim, da Sabrina, a Sabrina é uma ótima criança, né? Ela é uma aluna exemplar na escola, ela sempre é destaque na sala de aula dela, devido a ela estudar bastante. E, gente, ela ama ler, né? Ama. E, assim, eu sempre pergunto dela, por que ela ama ler se eu não gosto de ler, gente. Eu tenho preguiça, falo mesmo, tá? Eu tenho preguiça. E eu nunca fui aquela mãe de ficar lendo pra ela. Mas eu já devo ter lido algumas historinhas, mas nunca fui de estar lendo pra ela. Erro meu, tudo bem? Eu sei que é erro meu, né? Mas ela ama ler, ela tem uma coleção imensa de livros, entendeu? E isso é bom. E eu acho que eu vou ter que ensinar o Luiz Miguel a ler, porque menino, eu vejo assim, né? Menino geralmente dá muito trabalho em relação a estudos. Mas se ele for bem educado desde casa, de que ele tem que estudar, de que ele tem que ler, que ele tem que ser esforçado, principalmente, gente, letra de menino, geralmente é garrancho, né? E eu não quero que meu filho tenha letra de garrancho, nem que ele tenha preguiça de escrever. Então eu pretendo educar ele dessa forma. Porque a Sabrina, acho que devido a eu ter muito tempo dedicado a ela, né? Eu ficava muito com ela, eu só comecei a trabalhar quando ela já ia fazer 2 anos. Quando eu voltei a estudar, ela já tinha 1 ano. Quando eu comecei a trabalhar, ela já ia fazer 2 anos. Então eu passei muito tempo com ela. E tinha a dever de casa, trabalhos, tudo isso eu sempre fui muito envolvida de fazer com ela, de ajudar ela a fazer. Sempre, sempre, quando ela fica com preguiça de fazer, eu tenho que puxar a orelha dela mesmo pra ela fazer, entendeu? E com o Luiz Miguel, eu espero que seja da mesma forma. Hoje em dia, eu não tenho tanto tempo de ajudar ela a estudar, a ficar por dentro muito das atividades dela, porque ele toma muito meu tempo. E quando ela quer estudar perto de mim, ele não deixa, porque ele fica em cima dela, ele pega os livros dela, ele quer colocar na boca dele, enfim, ele quer comer os livros dela, entendeu? Lápis, estojo, caneta, o que ele vê dela, lápis de cor, ele quer pegar. Então fica meio complicado. Os horários que a gente tem para fazer algum trabalho, às vezes ele tá no meu colo e aí eu fico falando para ela, escreve assim, escreve assado, né? E é dessa forma. Então, assim, de educação eu ainda não tenho muito o que falar dele, né? Mas uma coisa, gente, que a gente sempre comenta aqui na minha casa, eu e minha mãe e a Sabrina, é em relação à malcriação. Tolice no meio da rua. Vou contar para vocês uma da Sabrina. Sabrina, quando tinha uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, me fez passar uma vergonha lá na Ponta Negra, sabe? Tinha um parquinho lá e ela tava lá brincando. E aí vem aquela coisa, aquela fase de menino que quer fazer escândalo, quer se jogar no chão e tudo. E ela fez esse escândalo, tá? Ela teve sorte de eu ter uma pessoa muito boazinha do meu lado nesse tempo e não deixou eu bater nela, porque eu perdi a paciência. E eu sempre falo pra ele, olha, seu bonitinho, você não faça isso. Não faça, que você vai apanhar, né? A gente sempre brinca aqui em casa. Mas é assim,
E, gente, acho que é basicamente isso, né? Eles são completamente diferentes. Gente, é um gênio completamente diferente um do outro. Totalmente diferente um do outro. Não sei se é devido a um ser menino, o outro ser menina, mas eles são completamente diferentes. A Sabrina até hoje é muito calma. Ele não. A Sabrina até hoje pra chorar é muito difícil. E ele chora por tudo. Chora muito. Ele é bem chorãozinho, sim. Agora ele tá dando uma melhorada, mas ele desde a maternidade é muito chorão. Ele me dá esse problema, essa dificuldade toda, né, pra dormir. A Sabrina nunca me deu. A Sabrina, na idade dele, agora que já vai fazer 7 meses, ela já dormia a noite inteira. Ele só dormiu a noite inteira durante uns 15 dias, assim. Fora isso, não. Até hoje ele não gosta de estar dormindo a noite inteira. E, gente, não sei se é um erro ou não, mas eu fiz com os dois, eu fiz com ela e eu falei que eu não ia fazer com ele agora e eu tô fazendo também, é a cama compartilhada. Sim, ela tinha berço, ela tinha tudo bonitinho. Aí quando ela completou acho que uns 4 meses mais ou menos, eu passei a colocar ela na cama comigo, pra dormir junto comigo. Durante a madrugada ela dormia no berço e durante a madrugada que ela acordava pra mamar, às vezes, eu colocava na cama. Aí acostumou. Sendo que, detalhe, a minha cama era uma caminha de solteiro e eu tinha que dormir bem prensadinha com ela, né? Que ela sempre foi espaçosa. Nisso eles são iguais. Ela é espaçosa e ele também gosta de bastante espaço, entendeu? Os dois têm isso em comum. E com ele eu falei, não, meu filho vai dormir no berço, eu não vou cometer esse erro de novo, ele vai dormir no berço. Dormiu, mas acho que tá mais ou menos com 1 mês, ou menos, não sei. Foi desde que ele tomou a vacina, né? Quando ele tomou a vacina dele dos 6 meses, e eu comecei, como ele sempre, a reação dele sempre é ter febre, né? Ah, gente, bom lembrar, sim, a Sabrina não tinha esse tipo de reação. A dentição, a vacina, nada disso a Sabrina tinha reação forte. Ela só sentia, por exemplo, se era vacina, ela só sentia dor local, mas ela não tinha febre. E ele sente dor local e febre. Febre, gente, de quase 39 graus, é o que ele sente. Na dentição dela, ela só ficou aquele enjoo normal de bebê, né? Em final, dói que só. Mas ela não teve nada além disso. Ele tá nessa fase de estar começando a aparecer os dentinhos. E aí, ele além do enjoo dele, ele teve, né, uma pequena febre. E a gente acredita que seja devido ao dente, né? Mas, e com a Sabrina, gente, outra diferença que me veio na cabeça agora. Com a diferença na época da Sabrina, a gente saía pra todo lugar. Pra todo canto a gente saía e ela ia junto e ela foi acostumada assim. Com ele não, ele já tá com quase 7 meses e a gente ainda não saiu pra shopping, a gente nunca foi com ele pra supermercado, a gente nunca fez isso. Talvez seja porque a minha mãe tá sem carro. É um saco, mas ela tá sem carro, gente. E talvez seja por isso e também porque foi uma recomendação médica, né? A minha pediatra que eu escolhi pra ele, ela recomendou que a gente não ficasse saindo com ele, se expondo com ele assim muito, por ele ser muito bebê, né? E tem muitas doenças que circulam pelo ar. Então, gente, meu filho não conhece nada ainda. O meu filho não conhece shopping, ele não conhece uma pracinha, ele não conhece nada. Ele só sai daqui de casa ou pra ir tomar vacina, ou para ir ao médico, ou para ir à casa da minha avó. Que lá nós ficamos todos os domingos, praticamente, nós estamos lá na casa da minha avó. E é só, gente. E voltando a falar da cama compartilhada. Vamos voltar ao assunto. Então, eu coloquei, gente, ele para dormir na cama comigo, sim. Coloquei e ele já tá acostumado. De noite ele não dorme mais no berço, durante o dia não. Como eu preciso, quando ele dorme durante o dia, que eu tenho que fazer as coisas, é mais seguro deixar ele no berço, né? Pra ele não cair, enfim, mais seguro deixar ele no berço. Mas à noite não. Se eu fizer ele dormir antes de eu ir deitar, né? E colocar ele no berço, ele não dorme nem 1 hora, ele acorda. E acorda chorando, porque quer estar na cama comigo. Coloco na cama, pronto, já era. Ele dorme, entendeu?
Isso, gente, assim, essas são algumas diferenças que eu me lembrei no momento e são as diferenças assim mais gritantes, né, entre os dois assim. São essas, como ele ainda é muito novo, não tem tanta coisa pra falar, né? Mas é isso. Esse vídeo foi realmente para atender a sugestão da minha amiga. E tá aqui, tá feito. Muitos outros vídeos virão, sim. Para isso eu peço a ajuda de vocês para compartilhar, entendeu? Chama os amigos, os conhecidos, familiares para entrar aqui e curtir a minha página, se inscrever, tá bom? Vão me procurar lá no Instagram, pode sim, lá, Mãe de um Casal. Eu divido muito da minha vida com eles lá. Muitas fotos, o dia a dia dele, tá tudo lá registrado. E o dela também, mas ela, como ela já tem o dela, porque ela é mocinha, ela já tem o dela, né? Então eu divido mais a parte dele, por ele ser um bebê ainda, né? Mas então, olha gente, dê o like de vocês aqui nesse vídeo, deixem as sugestões de vídeos, de temas que vocês querem que eu fale, alguma curiosidade que vocês tenham, alguma dúvida, algo do tipo. Deixem aqui embaixo, tá bom, os comentários de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse vídeo pra vocês. E se inscrevam, ativa o sininho, compartilha no Facebook, manda o link pelo WhatsApp, pra que eu quero todo mundo aqui no meu canal. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo.